todos. Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite e boa madrugada para quem troca o dia pela noite. Então, hoje nós estamos dando início a um novo ciclo de estudos, o terceiro mês das nossas aulas virtuais. Então, nosso conteúdo que nós vamos ver, estudar esse mês é tão fantástico, tão maravilhoso quanto o passado, a Grécia Antiga. Então, nosso conteúdo vocês vão encontrar na página 140, capítulo 8, Roma Antiga. Então, vamos lá, abram o livro, estejam sempre com o livro aberto, folioso. Não fiquem longe dele, já falei para vocês, ele é amigo de vocês, ele é o companheiro de vocês, ele está sempre ao seu lado para o que der e vier. E ele não reclama, ele não fala mal de você, ele é um amigo fiel em todas as horas. Pronto? Conseguiram pegar o livro? Então é a nossa primeira aula do mês de junho, nossa primeira aula que de um total de 4 aulas, mais a aula de revisão. E nós vamos estudar 2 capítulos esse mês, o capítulo 8 e o capítulo 9. Capítulo 8, Roma Antiga, e o capítulo 9, o fim do Império Romano e o Império Bizantino. Sabe que agora, nesse mês de julho, e nessa aula que nós estamos tendo, dia 14 de julho, era o tempo de nós estarmos de férias, era o tempo de nós estarmos lá na praça, Irmãos Dantas, era o tempo de a gente estar no parquinho, lá na roda gigante, vocês brincando no carrossel, era o tempo de nós estarmos na prainha, quem pode ir, quem gosta de ir lá ver as festas na prainha. Então era esse tempo. Mas devido a essa situação excepcional que daqui a 100, 150 anos não vai se repetir, nós estamos vendo e vivendo essa situação de ter que estudarmos à distância, de termos que estarmos preocupados com o contato de um ser humano com o outro. Então é um momento de valorizarmos, de pensarmos o que queremos para o nosso futuro. Não se abatam, não fiquem tristes, usem todas essas dificuldades de agora, desse momento, para se fortalecer. Se fortalecer em que sentido? Se tornarem pessoas melhores e mais inteligentes. Como eu me torno uma pessoa melhor e mais inteligente? Quando você se torna mais inteligente, necessariamente você se torna uma pessoa melhor. E como eu me torno uma pessoa mais inteligente? Usando esse tempo agora, esse momento que a gente fica mais em casa, de ler mais, estudar mais. Porque quem lê pouco fica como muitos. E quem lê muito se torna um como poucos. Tá bom? Agora, Roma Antiga. Por que a Roma Antiga? Por que estudarmos a Roma Antiga? Roma Antiga, é importante estudarmos porque muita coisa do que se desenvolveu, do que foi criado na Roma Antiga, está presente no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Como quem nunca falou os provérbios: quem com ferro fere, com ferro será ferido. Outro provérbio muito dito gosto não se discute. Então, além da língua, além dos costumes, além dos hábitos, tem muitas coisas que nós devemos e é importante nós conhecermos para que nós possamos nos posicionar, para que nós possamos construir a nossa identidade, para que nós possamos nos identificarmos no meio onde nós estamos. Então, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Gosto não se discute. Em terra de cego, caolho é rei. Então foram coisas, são só exemplos de coisas que estão no nosso cotidiano que nós aprendemos lá, que foram vivenciadas na Roma Antiga. Mas o que então é essa Roma Antiga?
sempre vocês já aprenderam que para nós estudarmos uma civilização, um império, nós precisamos saber onde ela está localizada, em que parte do mundo ela se localiza. Aí, na página 141, vocês já podem observar o mapa. O mapa tem um mapa muito, é até meio engraçado, o mapa da Roma antiga. Por que é engraçado? Porque ele tem o formato de uma bota, porque é uma península. Ela é uma península na forma de uma bota que adentra todo o mar Mediterrâneo, como vocês podem ver aí. E ela, ao longo dos anos, ela foi ocupada sucessivamente por diversos povos. Dentre esses povos, a gente dá destaque para dois deles, os povos itálicos, que são divididos em dois, os sabinos e os latinos. Depois dos povos itálicos vieram outros povos, que foram os etruscos e, por último, os gregos, lá na época do helenismo. Esses latinos, eles vieram junto com os sabinos, que são os povos itálicos, que formam a Itália. Eles viviam em aldeias e ocupavam a região do Lácio. A região do Lácio é uma região bastante importante, que você encontra nos poemas de Fernando Pessoa, os poemas mais da língua latina e língua portuguesa. Tá bom? Os gregos ocuparam a região noroeste e os gregos ocuparam a região sul e os etruscos a região noroeste. Os etruscos são bastante importantes na construção da Roma, como a gente vai ver mais adiante, tá bom? E como surgiu Roma? Como ela se formou? Existem duas explicações do surgimento de Roma, da criação de Roma, que se confunde entre lenda e realidade. A lenda diz que dois irmãos foram abandonados às margens do rio Tibre. Foram abandonados à margem do rio Tibre, os irmãos Rômulo e Remo, e foram criados por uma loba. Então você pode até ver na estátua aí, quem gosta de futebol vai ver lá o símbolo do time de Roma, que é uma loba amamentando duas crianças. Quem são essas crianças? Rômulo e Remo. Então eles foram alimentados, foram criados por essa loba, cresceram, e quando cresceram houve um desentendimento terrível que leva Rômulo a matar Remo. Rômulo mata Remo, o homicídio, o irmão matando o irmão, coisa que acontece desde a antiguidade, e Rômulo então se torna o primeiro rei de Roma. Quem foi o primeiro rei de Roma, segundo a lenda? Rômulo. Como isso aconteceu? Eles foram abandonados nas águas, às margens do rio Tibre. Eles foram salvos então por uma loba. A loba os amamenta. Olha, que foram criados por uma loba. E depois de adultos, eles se desentendem. Rômulo mata Remo e vai se tornar então o primeiro rei de Roma. Mas e o fato? E o que é histórico? Pouco se sabe da história de Roma, porque não existem muitas fontes históricas para contar, para narrar essa história. Se sabe que, com certeza, ela foi fundada a partir do século X a.C. E ele surgiu na região do Lácio. Lembre quando nós falamos da região do Lácio? Na região central da Península Itálica, lá no formatinho da bota. Lembram da bota, mentalizem a bota. Então voltem para a página 141 e vocês vão ver na região do Lácio. Como eles viviam? Eles viviam em aldeias, eles praticavam pastoreiro, agricultura familiar, e eles então vão formar pequenos núcleos populacionais. Com o tempo eles vão se unir, e com essa união então eles vão dar o formato ao que é Roma, e ao que se transformou Roma desse momento do século X em diante. Mas por que eles se uniram, então, esses latinos,
esses povos latinos e esses povos sabinos? Porque eles estavam tentando se defender das invasões daqueles povos estrangeiros, que eram os sabinos. Os sabinos, então, queriam dominar essa região, que era ocupada pelos latinos, e os latinos, então, se unem, formando Roma, para poder se defender dessa invasão. A história de Roma é muito grande, é muito vasta, e para que haja uma melhor compreensão do assunto, para que haja melhor entendimento de todos os fatos que contam a história de Roma, para facilitar, foi dividida a história em 3 períodos, como vocês podem ver na página 142. Então a história de Roma é dividida em 3 períodos. Mas por que ela foi dividida? Para facilitar o entendimento, para facilitar a compreensão, para facilitar o seu estudo. Quais são, então, os períodos? O primeiro período nós já vimos que é o período da monarquia, que começa lá com Rômulo. Depois, o segundo, que vai até que começa em 753 a.C. e vai até 509 a.C. Logo depois da monarquia vem o período da república, res pública, depois a gente explica para vocês. E por último, tendo início no ano de 27 a.C., o Império Romano. Durante o Império Romano vai acontecer a divisão do Império Romano do Ocidente e do Oriente, vai acontecer a sua desfragmentação, que nós vamos ver mais na frente, e vai acontecer o nascimento de Cristo, que vai dar origem à nossa religião, o cristianismo. Entendido? Está compreendido até agora essa primeira parte? Se localiza Roma, na Península lá Itálica, no Mar Mediterrâneo, tem formato de uma bota. Ela foi ocupada por diversos povos sucessivamente. Foram os sabinos, que se juntaram para se proteger dos latinos, depois os etruscos e por último os gregos. Como foi criado Roma? Existem 2 explicações, a lenda e os fatos. A lenda diz que 2 irmãos foram abandonados à margem do rio Tibre, foram criados, amamentados por essa loba. Depois de adultos eles se desentenderam. Um deles, Rômulo, mata Remo, se torna o primeiro rei. Depois a gente vai ver os fatos históricos, com a narração histórica, que são escassas as fontes, mas se sabe muito bem que ela teve início no século X, com os povos sabinos que praticavam a agricultura, o pastoreiro, e a gente vai ver que a história de Roma, por ser tão vasta, se divide em 3 períodos, que é o período da monarquia, é o período da república e é o período do império. Agora, nesse momento, na página 142, a gente vai estudar o primeiro período, que é o período da monarquia, ou o tempo dos reis, como vocês acompanham no livro de vocês. Então, como a gente foi falado, existem poucas fontes sobre esse período, mas é comprovada por fontes, seja aquelas fontes que nós estudamos escritas, seja pelas imagéticas, seja pelas fontes cultura material que nós já vimos, que houve esse tempo e que Roma foi governada por 7 reis. Então esse período da monarquia teve 7 reis. 7. Foram eles 4 de origem latino e sabino e os 3 últimos de origem etrusca. 4 de origem sabino e latino e 3 de origem etruscas. Quem é esse povo etrusco que agora que a gente está vendo que ele está adentrando muito na história de Roma? Eles eram povos formados que praticavam o comércio e a navegação e que adentraram a região noroeste, lá por baixo, por cima da bota, lá onde fica o final da bota na parte de cima.
certo? Essa presença etrusca ela foi muito, muito marcante durante toda a formação da Roma, porque quando eles chegaram lá, eles vão fazer alianças com as famílias locais. Essas alianças, eles vão começar a... Como eram feitas essas alianças? Através do casamento, das trocas comerciais, e através dessas alianças eles vão conquistar poder. E quando começam a conquistar esse poder, eles vão fazer o quê? Governar a cidade. Então eles vão se tornar os donos das cidades. Então eles vieram de fora, trazendo riquezas, eles fazem aliança com aqueles povos latinos e sabinos que já estavam lá, através do casamento, das trocas comerciais. Conforme o tempo vai passando, eles vão tendo poder, e ao conquistarem o poder, eles vão conquistar o governo. E eles foram muito importantes, porque eles trouxeram um desenvolvimento, uma modernização na Roma Antiga, que não passava de uma vilazinha, uma vila muito pequena. Quais foram as inovações que eles trouxeram para Roma nesse período? Então eles vão drenar pântanos. Por que a drenagem de pântanos é importante? Foi importante nesse momento da história de Roma Antiga. Porque com a drenagem dos pântanos, houve mais território que pudesse ser ocupado para as moradias, construção de moradias, para a utilização na agricultura. Então foi importante. Outra realização importante dos etruscos, que foram as construções, que eles construíram templos, eles construíram muralhas para proteção de Roma. Dentre elas tem a muralha que ainda existe, que é a muralha serviana. Eles vão construir pontes para ligar as duas margens do rio Tibre. Então, vão transformar Roma em um centro urbano e modernizado, organizado, muito próspero e protegido, que era muito importante. Além dessas construções, além desse legado arquitetônico que nós estamos vendo, e a mudança na paisagem da Roma Antiga, que não passava de uma aldeia e depois os etruscos se tornam um centro urbano organizado e moderno, eles vão também introduzir alguns costumes no cotidiano de Roma até então. Quais eram esses costumes? Vamos citar alguns, como tem no livro de vocês: o hábito de usar toga. Toga é aquela roupa preta que os advogados, os juízes usam. O uso da toga. O uso de litores. Quem eram esses litores? Litores eram pessoas que serviam para defender o governante. Tipo, alguém acusava o governante, então o governante ele não se expunha, ele não trocava ideia com ninguém. Esse litor ia lá, argumentava através da oratória. E ler o futuro através do voo dos pássaros. Ele também tinha essas ideias fantasiosas. Então eles viam os pássaros voando no céu, e de acordo com o caminho que eles seguiam, de acordo com a forma como esses pássaros voavam, eles diziam que ia acontecer X, Y, Z, uma pandemia, né? Uma pandemia do coronavírus, e na época deles lá, certo? Na arquitetura houve grande mudança, grande transformação, porque eles vão introduzir as construções em formato de abóbada. Abóbada não é abóbora, não. Aquela abóbora que você come no feijão, não. É abóbada. O que é abóbada? É a formação do teto em forma de cúpula, onde eles vão colocando tijolo sobre tijolo, e um tijolo vai sustentando o outro, e forma aquela cúpula redondo. Não faz mais aquele teto reto, plano, certo? E a criação do arco. O arco que você faz, que você vê que é diferente das colunas gregas. Na Grécia Antiga, para se colocar o teto, se você colocava aquelas colunas, ficava aquele formato de trave, quadrado. Na Roma, com a introdução dos etruscos, com a mistura da cultura etrusca, vai haver os arcos, formato de arco,
certo? Então essas foram as mudanças trazidas com os etruscos na época que eles tomam o poder através das alianças com aquelas famílias locais dos sabinos e dos latinos e vão fazer todas essas transformações. E é por isso que eles vão se tornar os 3 últimos reis durante o governo da monarquia. E como era a vida política e social na Roma durante esse período dos reis? Na época da realeza, a monarquia era composta, a sociedade era composta basicamente de 3 grupos sociais. Então existiam 3 grupos sociais, simples e fácil. Eram os patrícios, os plebeus e os clientes. Patrícios, plebeus e os clientes. Certo? Compreendido? Só um minuto, vou tomar aqui uma água. Então, ok, tudo certo, tudo tranquilo. Então vamos dar uma recapitulada, a gente vai voltar um pouco em tudo que foi falado agora de uma maneira mais sucinta. A gente vai focar só nos principais pontos do que foi dito até agora. Então, com calma, voltem o livro lá para a página 140, capítulo 8, Roma Antiga. Então vocês já podem observar, e fica claro aí, que ele mostra a imagem de um filme. Quem sabe que filme é esse? Ninguém vai lembrar, eu acho que ninguém assistiu, mas é um filme muito bom. Se vocês puderem, assistam, tem fácil aí no YouTube, na internet, que é O Gladiador, que conta uma parte da história de Roma, mas mostra muito bem como era a política, que a gente vai ver mais na frente, a formação do Senado, das assembleias, como era o rei e como acontecia, que a gente vai estudar mais na frente, a política do pão e circo, que era aquela política de dar diversão para poder esconder os problemas sociais, certo? Então aí tem a cena do gladiador, é o Cômodo, filho do Marco Aurélio, que disputa o poder contra o Maximus, que é um grande gladiador, que depois foi vendido como escravo. Então tem toda essa narrativa muito interessante e bastante interessante e importante para interiorização do conteúdo na cabeça de vocês. Então, dica de filme: O Gladiador. Existem vários filmes, mas eu indico para vocês O Gladiador porque ele não é um filme enfadonho, né? Aquele filme